Ok, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aos prezados membros, sponsors, parceiros institucionais, Embaixada da França, da Angola em Paris, Business France e membros consultivos do CEFA, bem como aos ilustres convidados a este webinar alusivo à reforma fiscal. Quais alterações para o ano 2021 e ainda em fase de discussão. De facto, a reforma fiscal, portanto, um tema de extrema importância, porque tem um impacto direto na atividade e nos planos estratégicos das empresas, e temos a explanação e esclarecimentos. Portanto, o CEFA, um clube de empresários de França-Angola, lançado em 2019, com o objetivo de fortalecer e consolidar parcerias de cooperação económica estratégicas entre a França e Angola, tem o privilégio de ter como membro a empresa SPA-FC, especializada em gestão e contabilidade, bastante experiente no domínio da matéria fiscal, e é neste contexto que achamos oportuno e também legítimo, não é, que a empresa SPA-FC, com base na sua experiência, apresentasse as suas contribuições e visão sobre a reforma fiscal, ainda em fase de discussão. Vamos ter como principais oradores o Dr. Rui Sousa, contabilista OCPCA e sócio-gerente também da empresa SPA-FC, e também o Dr. Alberto Ferreirinha, consultor fiscal e também com bastante experiência na administração fiscal em Portugal. Portanto, gostaria de já agradecer a vossa atenção. E antes de passar a palavra ao Dr. Rui Sousa e também de seguida ao Dr. Alberto Ferreirinha, gostaria de dizer que após a apresentação dos dois oradores, teremos uma sessão de perguntas e respostas e, obviamente, depois teremos a fase de conclusões. Portanto, vou então passar a palavra ao Dr. Rui Sousa para o início da sua intervenção. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer este amável convite endereçado pela direção da CEFA para fazermos esta apresentação deste tema que parecemos ser pertinente, que é as novas alterações fiscais para o ano 2021, peço desculpa. Atenção, nós queríamos bastante salientar que isto são alterações fiscais que estão ainda em módulo de draft, portanto em fase de discussão, e portanto nada está em concreto. Temos aqui de facto muita coisa eventualmente para trabalhar, e daí com certeza a participação da CEFA poderá ser algo bastante importante e bastante oportuno, porque de facto representa um conjunto de empresas bastante importante no nosso tecido económico. Pensamos que seja um tema pertinente, mais uma vez, pois com a entrada em vigor das alterações do quadro fiscal angolano aos principais diplomas, a questão essencial é saber se terão sido suficientes e terão sido adequadas essas alterações. Foram? Não foram? Se calhar estavam programadas não tendo em vista, se calhar, o atual cenário que nós estamos a viver, e de facto tem sido bastante nefasto. Sempre que fazemos alterações, o objetivo será para melhorar, portanto nunca será para piorar, será para criar um melhor ambiente de negócios, será para criar, digamos, para todos os agentes económicos possam de facto intervir e possam de facto interagir entre eles, de forma que a gente consiga estar aqui a levar a nossa atividade em frente. Mas, entretanto, surge-nos um grande problema, que é a pandemia do Covid-19, para a qual já todos nós temos o conhecimento dos seus efeitos, das suas consequências, dos seus efeitos nefastos na saúde pública da população,
E de facto também não deixa de ser os efeitos nefastos da saúde económica e financeira das empresas e das nossas famílias. Não é? Portanto, face a este cenário adverso que se avizinha no nosso país nos próximos anos, e tendo o Executivo angolano aberto uma janela para a introdução de um conjunto de novas alterações ao quadro fiscal, de facto acho que o nosso webinar de hoje, que de facto é tentar promover a discussão na próxima hora e, se possível, tentarmos encontrar aqui respostas como: será que estas alterações fiscais do ano 2021 ou no próximo ano, ainda em fase de discussão, repito, vai permitir às empresas e famílias conseguirem atravessar este período bem atribulado e bem agreste que se avizinha? Será? Se não, será que temos margem para ir mais longe e suavizar este cenário, este quadro adverso? Conseguiremos? Será? E já agora, temos outras propostas no âmbito fiscal que podemos alertar aos nossos governantes? Pronto, aqui a CEFA não deixa de ter, se calhar, um papel bastante importante em fazer chegar, digamos, aos principais agentes esse conjunto de propostas, esse conjunto de, eventualmente, alertas que deverão chegar aos decisores e às pessoas que nos representam. Eu iria tentar aqui compartilhar aqui uma tela. Eu perguntava se estão a ver a minha apresentação, a nossa apresentação. Perfeitamente. Ok, muito bem. Então, amavelmente, a CEFA deu-nos aqui 5 minutos para apresentar a empresa Spavac, e então é isto que nós vamos tentar fazer em 5 minutos. A nossa introdução já o fizemos, e então, quem é a Spavac? A Spavac é uma empresa de consultoria. Estamos a trabalhar no mercado angolano desde 2014, contamos já com 70 clientes nas mais variadas áreas de atuação na economia. Contamos já com um staff técnico de 12 elementos, 10 dos quais são jovens angolanos, licenciados ou em frequência universitária. Portanto, nós aqui temos um cuidado muito importante, temos um cuidado extremo relativamente a esta questão. Tentamos, com a prata da casa, tentamos enquadrar aqui uma equipa que seja competitiva, de modo a dar resposta aos problemas que se avizinham aos nossos clientes. E, portanto, a nossa referência é, de facto, todos os dias ser uma solução e tentar encontrar soluções para os nossos parceiros e clientes, e é esse o nosso esforço que fazemos diariamente, mas também sempre com os pés bem assentos no chão, eu não sei se eu consigo dizer isto em francês, se tem a mesma significado em português. Queremos estar bem assentos com os pés no chão, e que os pés no chão somos pequenos, mas bonitos. Não sei se em francês a gente pode dizer isto, c'est petit mais très joli, mas a ideia é que nós somos uma empresa aguerrida, competitiva, e tentamos de facto encontrar soluções e propostas que os nossos clientes consigam desenvolver no melhor cenário a sua principal atividade. O que é que a Spavac vos pode ajudar? Quais são os nossos serviços que nós temos disponíveis? São variados, já são alguns. Estamos a completar-se todos os dias, ou tentar completar-se de forma também consistente e de forma segura o leque variado de serviços. Mas, essencialmente, são estes que nós temos para oferecer aos nossos clientes. É um conjunto de serviços de consultoria em regime de outsourcing, essencialmente para contabilidade, em recursos humanos igualmente, apoio de controle de gestão. Aqui destacamos, eventualmente, que é extremamente importante para as empresas, os estudos de viabilidade económica, e estamos cada vez mais focalizados nos aspectos fiscais. Sentimos que, de facto, a complexidade está a aumentar, a variedade e a complexidade
dos diplomas fiscais estão a aumentar e, de facto, está a criar nas empresas problemas de variada ordem e, portanto, é uma área que tende, de facto, a aumentar a sua demanda. E aí temos serviços tais como a elaboração de pareceres de âmbito tributário, portanto, dúvidas que eventualmente possam surgir e nós podemos vos ajudar nessa questão. O contencioso tributário, sempre que uma empresa seja objeto de uma fiscalização e tenha, de facto, problemas na gestão desse contencioso, nós também vos podemos ajudar. E para aquelas empresas que, eventualmente, prevejam ou queiram prever as inspeções futuras, poderemos fazer um género de serviço de auditoria tributária, portanto, no fundo, não é mais nem menos do que fazermos uma abordagem às contas da empresa e vermos, digamos, as principais contingências que eventualmente a empresa poderá estar a incorrer. Isto é o que vos podemos ajudar. Sem mais delongas, que é um termo que eu aprendi aqui em Angola e é bastante interessante, sem mais delongas, vamos então entrar mais especificamente na nossa apresentação, que vai ser coordenada pelo Dr. Alberto Ferreirinha. E dizer o quê? Dizer que a nossa apresentação será constituída por 2 módulos temáticos. As primeiras, iremos fazer uma abordagem muito leve relativamente às alterações fiscais que já se encontram em vigor e que se encontram em vigor desde o presente ano. E estamos a falar das principais alterações que houve aos códigos do IRT, Imposto Industrial, Imposto Predial, IVA, e também um diploma muito interessante que é a autofaturação. Portanto, eu penso que é algo de muito importante no cenário angolano, uma vez que nós temos um índice de economia informal bastante considerável. Por fim, abordar as eventuais alterações fiscais, que não está mais do que em módulo de draft, estamos a falar que está tudo em aberto, portanto não estará nada definido. E portanto, é algo que eu gostaria que os participantes ficassem com essa ideia. A SPAVAC não disse que vai ser assim, é algo que está proposto. Para nos tentar ajudar a perceber esta temática, temos o Dr. Alberto Ferreirinha, é um consultor fiscal, desenvolve a sua atividade essencialmente nas áreas fiscais, é membro da OCPCA e tem uma larga experiência na administração fiscal portuguesa. Portanto, é uma pessoa bastante experiente e uma pessoa que, de facto, tem aqui uma tarimba técnica já bastante aprofundada. Antes de entrarmos propriamente na apresentação do Dr. Alberto Ferreirinha, gostaríamos só de pôr aqui, de vos informar aqui, ou fazer aqui umas observações nas regras de funcionamento do webinar, que basicamente, vai ser uma apresentação, face à limitação do nosso tempo, vai ser uma apresentação mais curta possível e num bloco único, sem interrupções, ok? Para que a gente consiga expor todos os nossos pontos. Estamos a falar de vários códigos, estamos a falar de várias propostas e, portanto, é algo extenso, mas vamos tentar encurtar o máximo possível. Está previsto nos últimos 15, 20 minutos, está previsto uma sessão de perguntas e respostas, tentaremos dar o melhor de nós. Os participantes poderão colocar as suas perguntas e as suas questões no bate-papo ou levantar a mão para que depois a nossa organização consiga abrir o respectivo microfone. Penso que também na nossa organização, ou pelo menos está previsto, a apresentação do que vamos fazer será-vos enviado via e-mail, na apresentação do PowerPoint, mas numa versão mais completa, não na versão que a gente trouxe agora aqui para vos apresentar. Portanto, posto isto, Dr. Alberto Ferreirinha, o microfone é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Pardon, mon français n'est pas bon, mais ne vous inquiétez pas parce que je vais parler en portugais.
Eu queria, antes de mais, agradecer o honroso convite que me foi endereçado pela Associação CEFA, e é com muito gosto que eu estou aqui neste momento para partilhar os conhecimentos que tenho de fiscalidade. Nasci em Angola, tenho já alguns anos em Angola, neste momento, por força do Covid, estou em Portugal, confinado, mas brevemente, espero eu, estarei em Angola. Então, quanto aqui a um pacote de alterações fiscais que surgiram muito recentemente, em julho e agosto, entraram em vigor no mês imediato à sua publicação. Estas alterações fiscais ao Código do IRT pela Lei 2820 de 22 de julho traz como principal novidade o alargamento da base tributável. Mais realidades estarão sujeitas a IRT, através de menos sujeições e menos isenções de imposto. Um alargamento das realidades económicas tributáveis em sede de imposto sobre o rendimento do trabalho. Quanto às taxas de tributação em sede de IRT e separadas por grupos de tributação, no grupo A nós verificamos que esta nova tabela de taxas de rendimento progressivas, em modos de escalões de rendimentos, são mais benéficas para rendimentos mais baixos. Até 200 mil kwanzas, esta nova tabela do IRT é mais favorável. No entanto, se nós subirmos a fasquia dos 200 mil para 250, 300 mil kwanzas, a taxa vai progressivamente subindo, 1%, até que chegamos acima dos 10 milhões de kwanzas, temos uma parcela fixa de imposto de 2.342.250 e uma taxa de IRT de 25%, quando antes a tabela ficava apenas nos 230 mil kwanzas e a taxa era 17%. Vejam que para rendimentos acima de 200 mil temos um agravamento em termos... Quanto ao grupo B e o grupo C, que são rendimentos derivados do exercício de atividades profissionais de modo independente, através de uma lista anexa que consta do Código do IRT, estamos a falar dos engenheiros, dos arquitetos, dos carpinteiros, das atividades por conta própria, e depois temos o grupo C, são as atividades industriais ou comerciais exercidas de modo independente, também por pessoas singulares. Temos uma diferença em termos de taxas. A taxa para rendimentos sujeitos à retenção na fonte era antes de 10,5% e passou agora para 6,5% para os rendimentos do grupo B. Para o rendimento do grupo B também, mas para rendimentos não sujeitos à retenção, a taxa passou para 25%. Era antes de 30% para rendimentos sujeitos aos lucros mínimos e 6,5% para outros rendimentos tirados através de uma presunção, seria de 6,5%. Também houve uma mudança para os serviços pagos a não residentes sem estabelecimento estável em Angola. Esta taxa aumentou de 6,5% para 15%, salvaguardando, portanto, com ressalva, para os países com quem Angola tem uma convenção destinada a eliminar a dupla tributação internacional. Eu estive à procura para saber se entre a França e Angola havia uma convenção, não encontrei essa convenção e, portanto, a taxa que se aplica nessas circunstâncias, não haver convenção, é uma taxa de 15% sobre os serviços pagos a não residentes sem estabelecimento estável em Angola. Estas são as principais alterações do IRT, Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. Em sede de imposto industrial, vejam que a lei saiu em julho. A lei 2620 foi publicada em julho e traz-nos também
um regime geral para a matéria coletável, em que o requisito da determinação da contabilidade pela contabilidade é muito importante. Não obstante a determinação da matéria coletável pela contabilidade, temos acréscimos fiscais ao resultado líquido contabilísticos. Esses acréscimos fiscais são, digamos que, os juros e empréstimos, de empréstimos e suprimentos dos sócios em taxa superior à taxa fixada pelo BNA. Temos também custos indevidamente documentados ou não documentados, aqueles que não preenchem os requisitos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, um diploma 292 de 2018, recente também. Temos também as despesas confidenciais, portanto, despesas que são pagas a pessoas que se desconhece quem é o beneficiário ou também não é comprovada a sua natureza. E em relação a estas despesas em particular, têm uma tributação autónoma de 30% ou 50% diretamente à coleta. 30% para sujeitos passivos, que são, digamos que, sujeitos e não isentos, e 50% para sujeitos passivos, que são não sujeitos ou isentos de imposto industrial. Verificamos também que para custos de viaturas superiores a 20 milhões de contos, a 20 milhões de kwanzas, perdão, a amortização contabilística tem torna-se excessiva, não é aceite para efeitos fiscais. O excesso que vai desta amortização para a fiscal, entre a contabilística e a fiscal. Para as provisões constituídas sobre créditos com garantia, salvo na parte com garantia, naturalmente, também não é aceita fiscalmente. E depois também uma novidade, é que as deduções ao lucro tributável, que eram as dos proveitos sujeitos a IP, imposto predial, e os proveitos sujeitos a IAC, sobre aplicação de capitais, não são dedutíveis se a matéria coletável for apurada por métodos indiretos, ou seja, métodos que a administração tributária recorre quando não confia na contabilidade, quando a contabilidade não é apurada de forma direta, quando existem insuficiências, inexatidões ou erros que enferma a própria contabilidade, é a administração tributária que vai determinar essa matéria coletável por métodos indiretos. Nos prejuízos fiscais, houve, digamos que, um alargamento da possibilidade de deduzir os prejuízos fiscais aos lucros tributáveis dos 5 anos seguintes. Antes era 3 anos, passou para 5. Mas, se a matéria coletável for determinada por métodos indiretos, pois inviabiliza, não permite que seja determinada a matéria estes prejuízos nos 5 anos. Por outro lado, os lucros levados a reservas de investimento, é possível deduzir à matéria coletável 40% se o investimento ocorrer na província de Luanda, município de Lubito ou capitais de outras províncias, e 80% se o investimento ocorrer fora das capitais de província. Como disse há pouco, a novidade das despesas confidenciais tem uma tributação autónoma de 30% ou 50%, consoante o sujeito passivo, seja sujeito passivo de imposto e não isento, ou não seja sujeito passivo e não isento, assim a taxa é de 30% ou 50% sobre estas despesas confidenciais, acrescida diretamente à coleta. É um agravamento que tem o imposto industrial sobre este tipo de despesas. Há uma novidade que é um regime simplificado em termos de imposto industrial, tal como o IVA também vai ter um regime simplificado. A abrangência para este regime é dos sujeitos passivos que estão no regime de não sujeição. Aqueles sujeitos que pertencem ao regime de não sujeição do IVA. Para estes contribuintes temos uma dispensa de pagamento de imposto provisório sobre as vendas, o que não acontece no regime geral, que estão sujeitos a este pagamento provisório sobre as vendas, e há um modelo de declaração simplificada que é entregue até o último dia útil do mês de abril. Quanto às taxas, verificamos uma redução da taxa do imposto industrial de 30% para 25%. Quanto à agricultura, aos rendimentos derivados exclusivamente de bens agrícolas, aquícolas, apícolas
agrícolas, pecuários, pescatórios, exceto a exploração da madeira, a taxa fixou-se em 10%. Para rendimentos do setor bancário, seguros, operações de telecomunicações, empresas petrolíferas angolanas, nos termos de uma legislação própria, o decreto legislativo 3/12, salvo erro, dentais que há pouco falei, aqueles serviços que são pagos a entidades não residentes sem estabelecimento estável no território angolano, a taxa é de 15%. Até agora vimos imposto sobre o rendimento. Agora vamos passar para o imposto sobre o património. Também houve alterações e em julho surgiram três diplomas importantes de alteração legislativa fiscal. A incidência. A grande novidade é que o imposto sobre sucessões e doações, imposto que incide sobre transmissões gratuitas de bens imóveis ou móveis, para os móveis continua-se a aplicar, para os valores mobiliários, continua-se a aplicar o imposto sobre sucessões e doações que vinha sendo tratado até aqui. Para as transmissões gratuitas de bens imóveis, passou a ser abrangido por um imposto predial, que juntou o que vinha antes do imposto sobre sucessões e doações. E também para as transmissões onerosas de bens imóveis, que antes era tributado em sede de CISA, transmissões de bens imóveis sujeitos a registro, agora passou a estar sujeito ao imposto predial. Bem como o que vinha já antes, que era a detenção de imóveis pelos proprietários e também o seu arrendamento. Mas isso já vinha antes no imposto predial urbano, já era tributado. Quais foram as novidades? É que as determinadas entidades que estão isentas de impostos, e há tipo de bens que estão isentos de imposto. Quais são? Em termos de entidades, temos o Estado e as autarquias, temos os Estados estrangeiros, em que haja reciprocidade de tratamento entre o que acontece no Estado estrangeiro e o que acontece em Angola, temos partidos políticos, os institutos públicos e as instituições religiosas. Naturalmente, no vosso pacote desenvolvido que vocês receberam em termos de slides, têm lá as condições. Portanto, há certas condições, nomeadamente o pedido de requerimento, a pedir a isenção ao Estado. Não são isenções automáticas que advêm da lei, mas sim a pedido ao Estado, à Administração Geral Tributária, órgão executivo do Ministério das Finanças. Para o tipo de bens, imóveis, temos a primeira transmissão onerosa de imóveis com um valor igual ou inferior a 3 milhões de kwanzas, desde que seja destinado à habitação própria e permanente. Também os prédios rústicos, desde que tenham aproveitamento útil, é uma das condições que consta lá da lei, as terras rurais e comunitárias e os imóveis de construção precária e as habitações também sociais. Portanto, estes são o âmbito das realidades, quer subjetivamente em termos de pessoas, quer objetivamente em termos de realidades objetivas concretas, que estão isentas de imposto predial. Quanto às taxas, houve também um escalonamento de taxas por progressão, em termos progressivos. Temos para até 5 milhões de kwanzas. Antes, a lei anterior tinha uma taxa zero, agora passou a ter uma taxa de 0,1%. Depois, para os rendimentos entre 5 milhões e 6 milhões, fixa uma parcela de 5 mil kwanzas, e para rendimentos superiores a 6 milhões, mas sobre o excesso de 5, temos uma taxa de 0,5%, exceto para os terrenos para construção. Estes terrenos para construção têm uma taxa de tributação de 0,6%. Para os prédios rústicos é um valor fixo por hectare. Para os prédios arrendados, 25% sobre o rendimento coletável. E para as transmissões de bens imóveis, seja gratuitas, seja onerosas, temos uma taxa de 2%. Há, pois, uma tributação adicional de 50% sobre o imposto apurado. Depois de apurar o imposto, há um agravamento de 50% para prédios urbanos e rústicos que estejam detidos e não arrendados, desocupados há mais de um ano. Os terrenos para construção, sem observância dos critérios de aproveitamento útil e efetivo, também têm este agravamento. Portanto, pretende-se que haja um aproveitamento útil e efetivo dos próprios terrenos.
E agora passamos para o imposto sobre a despesa, sobre o consumo. Portanto, imposto sobre o rendimento, património e agora o consumo. O IVA. O IVA teve uma alteração, duas alterações pontuais que surgiram. Uma adveio da lei do imposto predial, em que diz que a alocação de bens imóveis destinados a qualquer fim sejam habitacionais, comerciais ou industriais, estão isentos de IVA. E também uma alteração que houve, que deixou de estar isento de IVA aqueles bens que se chamavam a cesta básica. São bens que constam do anexo 1 do Código do IVA. Naturalmente que a cesta básica tem mais produtos do que aqueles que lá constam, mas para aqueles que estão no anexo 1 passaram a ser tributados à taxa de 5%. Também as importações destes bens, que já antes estavam isentos, passam a ser tributados a 5%, para haver, digamos que, uma coerência do sistema tributário, tributar igual, o que é igual independentemente de estar internamente ou vir através de uma importação. Também, ou de um país terceiro. A importação de insumos agrícolas é tributada a taxa de 5%, bem como a reimportação de bens no mesmo estado em que foram exportados quando beneficia de isenção de direitos aduaneiros. Passou a estar tributado a 14%, quando antes estava isento, a prática e a exploração de jogos de fortuna ou azar e diversão social, bem como as respectivas comissões. E, em complemento ao regime, à lei do imposto industrial e à lei do IVA, Código do IVA, surgiu este regime jurídico da autofaturação, que é para ultrapassar determinadas despesas que são incorridas sem ter um documento formal e que não caiam no conceito da despesa indevidamente documentada ou não documentada. Então, este regime veio permitir que os seus adquirentes, através da emissão de faturas resíduo, se substituam aos seus fornecedores de bens ou prestadores de serviços. Estes adquirentes são pessoas singulares ou coletivas, residentes em Angola e com contabilidade. Os fornecedores de bens são pessoas singulares sem capacidade para emitir faturas ou documentos equivalentes. Os setores de atividade abrangidos são todos, incluindo a aquisição de qualquer serviço. Qual é o limite? O limite é uma percentagem igual ou inferior a 20% sobre o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e os fornecimentos e serviços de terceiros. Este é o limite para ser considerado como custo. No entanto, se os produtos adquiridos concorrerem exclusivamente para a realização do objeto social, podem ser considerados em 60%. Como é que se faz a tributação? É uma tributação por retenção na fonte não liberatória. Uma retenção na fonte é uma taxa não liberatória, significa que há acerto de contas no final do ano. Sobre a aquisição de bens, a tributação de 2% sobre o valor pago e sobre a aquisição de serviços, uma percentagem de 6,5%. Até agora falamos de legislação que está aprovada. Está aprovada, não obstante haver determinadas necessidades de melhorias, nomeadamente no regime jurídico da autofaturação, no IRT também, no imposto industrial, há necessidade de melhoria técnica dessas normas que a Ordem dos Contabilistas está a tratar e da qual eu sou responsável pelo Centro de Estudos. No final, agora, temos um outro pacote de alterações previstas para o ano 2021 em fase de discussão pública. Quer dizer, ainda não temos a lei definitiva. Temos um draft, temos um projeto e precisamos também, não obstante não ter apenas esta lei aprovada, mas também lei complementar. Já vamos ver que é a lei do investimento privado. Precisamos de ter essa lei do investimento privado devidamente atualizada e renovada para podermos complementar com os benefícios fiscais que advêm da política fiscal angolana para os próximos anos. Mas antes disso, antes de falar nos benefícios fiscais, vamos falar no regime simplificado do IVA em Angola.
ainda está em discussão pública. No início foi dito, e bem, que já foi submetido à Assembleia Nacional este diploma, mas até ser devidamente assinado e publicado em Diário da República, ele mantém-se ainda em discussão. E, portanto, o âmbito de aplicação é para volume de negócios ou operações de importação iguais ou inferiores a 350 milhões de kwanzas. Há uma exclusão da aplicação do IVA para volumes de negócios ou operações de importação inferiores ou iguais a 10 milhões de kwanzas, não sujeição a IVA, para pessoas que tenham volume de negócio inferior ou igual a 10 milhões de kwanzas. A tributação opera mensalmente por aplicação de uma taxa de 7% sobre o volume de negócios efetivamente recebido e serviços adquiridos e pagos a prestadores estrangeiros. Está previsto o direito à dedução de 7% do total do imposto suportado, quer seja através de importações, quer seja no mercado nacional. É prevista também a possibilidade de mudança para o regime geral do IVA, com autorização da Administração Geral Tributária e, em consequência, permitir-se deduzir o imposto suportado das mercadorias existentes em armazém. É possível solicitar o reembolso do crédito a favor dos contribuintes, nos termos do regulamento do Código do IVA, e o dever de faturação, sendo obrigatória a menção IVA regime simplificado para os operadores económicos que estejam abrangidos por este regime. Há um pagamento de imposto de selo, de 7% sobre o recibo de quitação, aplicável a sujeitos passivos do regime geral e do regime simplificado que pratiquem exclusivamente operações isentas. Esta questão é discutível, tecnicamente discutível, porque ela conflitua com a norma do Código do IVA em que o legislador pretendeu isentar do Código do IVA determinadas operações que agora vão aqui ser tributadas em 7%. Portanto, a coerência em termos relativos não flui bem, na minha opinião. Quanto aos benefícios fiscais ao investimento, uma parte importante da política fiscal angolana para os próximos anos. Como eu disse há pouco, é necessário a aprovação da lei do investimento privado, porque estas normas que estão em draft, não estão aprovadas, vêm revogar a lei do investimento privado da lei 10/18 de 26 de junho. Ora, se vem revogar esta lei, é preciso que haja uma nova lei que venha atualizar quer os pressupostos, os termos e as condições com que as pessoas as empresas fazem o seu investimento, com que valores, em que prazos, que tipo de bens, portanto é isto que ainda falta saber. Mas então temos zonas de investimento delimitadas. A zona A, a província de Luanda e os municípios sede das províncias de Benguela, Luíla e o município de Lubito. Depois temos uma zona B para as províncias do Bié, do Benco, do Kwanza Norte, do Kwanza Sul, do Ambo, do Namibe e restantes municípios das províncias de Benguela e da Huila. Temos uma zona C, província do Cuando Cubango, do Cunene, da Lunda Norte, Lunda Sul, de Malange, do Mochico, do Uíge e do Zaire. E temos a província de Cabinda na zona D. A seguir, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade de um investimento estar sobre 3 regimes. O investimento privado enquadrar-se em 3 regimes. O primeiro regime será o regime de declaração prévia. Presume-se que, porque está atestado na lei do investimento privado, presume-se que a declaração prévia seja, digamos que uma declaração pedida à Administração Geral Tributária para que lhe conceda o âmbito de aplicação dessa declaração prévia para os investimentos. Então, se assim for, há uma redução de taxa em 50% pela aquisição dos imóveis em sede de imposto predial, temos uma redução da taxa de 20% por um período de 2 anos para o imposto industrial, temos o IAC pela distribuição de lucros e dividendos aos sócios, uma redução da taxa em 25% por 2 anos, e no imposto de selo, uma redução da taxa para metade por um período de 2 anos. Isto no regime de declaração prévia, um dos regimes do investimento privado. Depois temos um regime especial que está estratificado em zonas. Ora, no imposto predial, pela aquisição de imóveis, as indústrias, as empresas que estejam
localizadas na zona A têm uma redução da taxa em 50%, com o imposto predial. Na zona B, uma redução de taxa de 75%. Na zona C, redução de taxa para 85%. Na zona D, uma taxa de imposto correspondente a 50% da taxa atribuída à zona C. Pela detenção de imóveis, também há reduções de taxas em sede de imposto industrial, em sede de imposto predial, perdão, para as zonas B, C e D, pelas reduções de taxas aqui previstas, 50%, 75% e 50% por um período de 4, 8 anos, respectivamente, e para a zona D, uma taxa correspondente a 50% da taxa atribuída à zona C, por um período de 8 anos. Isto no regime especial. Em sede de imposto industrial também existem reduções de taxa. Para a zona A em 20%, por um período de 2 anos, para a zona B 60%, por um período de 4 anos, zona C 80%, por um período de 8 anos, e para a zona D metade da taxa da zona C, por um período de 8 anos. Nas zonas A e B permite-se um aumento das taxas de amortização em 50% por um período de 4 anos. Ou seja, para além da taxa de amortização permitida fiscalmente, há uma dedução de 50% a deduzir ao resultado líquido do exercício para efeitos de determinação do lucro tributável. Em sede de IAC, há também benefícios por uma redução de taxa em 25%, 60%, 80% para as zonas A, B, C, 2, 4 e 8 anos, e para a zona D, uma redução em 50% da zona C por um período de 8 anos, isto no regime especial. Depois está um outro regime contratual. Há 3 regimes: regime de declaração prévia, regime especial e regime contratual, como disse há pouco, perceber-se-á melhor estes enquadramentos quando tivermos a lei do investimento privado. No entanto, é o que existe em termos de benefícios fiscais. Para os benefícios concedidos aos projetos de investimento por um período de até 15 anos, temos uma redução de taxas do imposto industrial, final e provisório, imposto predial, imposto de aplicação de capitais e selo, um crédito fiscal até 50% do investimento, do valor do investimento, por um período até 10 anos, um aumento das taxas de amortização até 80% por um período máximo de 10 anos para os projetos localizados nas zonas B, C e D, e a possibilidade de diferir no tempo o pagamento de impostos, com exceção do IVA. Para as empresas que realizam investimentos nas zonas francas, que eu tive à procura para saber onde é que estão localizadas estas zonas francas, neste momento ainda não tenho esse conhecimento preciso. A última informação que tenho é de julho, ainda não sabia. Angola estava a pretender isto, não sei se de julho até agora já existe, mas está prevista então a redução de taxa do imposto industrial para 15% para todas as atividades, o imposto industrial para a redução para 8% do imposto industrial para atividades orientadas exclusivamente para a exportação, uma redução do IAC para 5%, que ela está em 10% para determinados rendimentos e 15% para outros, mas os que estão aqui são 10%, que estava antes, mas agora a redução permite-se uma redução de 5% para estas atividades localizadas em zonas francas, pagamentos de royalties, de juros e outras remunerações de serviços, assistência técnica, transferência de tecnologia, empréstimos e financiamentos, aluguer de equipamentos de países terceiros a usuários da Zona Franca, temos uma redução de taxa do IAC para 5%. E depois uma isenção de IAC para lucros distribuídos aos sócios e acionistas das empresas localizadas nestas zonas francas. A isenção de IAC, isenção de imposto predial e também de isenção de pagamentos de direitos de demais imposições aduaneiras pelas importações de bens. Um outro benefício fiscal, bem-vindo, é este, independentemente de ter investimento ou não, é que mediante a autorização da AGT pode ser deduzido 5% do montante das entradas realizadas no capital social, seja em dinheiro ou através de créditos dos sócios, até 8 milhões de kwanzas. Portanto, 5% sobre a parte do aumento de capital, a deduzir ao lucro, ao resultado líquido, para efeitos de determinação do lucro tributável. Assim como se as empresas se reorganizarem em
projetos de fusão e reestruturação das suas operações, ou acordos de cooperação, pode ser concedida isenção ou redução da taxa do imposto predial sobre as transmissões de imóveis, não destinados à habitação, só para a parte da indústria, naturalmente. Para as micro, pequenas e médias empresas também, independentemente do investimento, para as microempresas temos, e isso já é conhecido agora e mantém-se, pagamento de 2% sobre as vendas brutas, sendo o imposto liquidado mensalmente, isenção do pagamento do imposto de selo sobre o recibo de quitação. O que fica por saber é o que se entende por microempresas, uma vez que se está a prever a revogação desta lei 3011 de 13 de setembro. Portanto, há de haver um novo enquadramento, uma nova abrangência e conceito do que é microempresa. Também das pequenas e médias empresas, o conceito há de ser eventualmente diferente ou igual em determinados pressupostos. Uma redução da taxa de imposto industrial para estas pequenas e médias empresas. Para a zona A, uma redução de 10%, B, 20%, C, 35% e D, 50%. Para o mecenato, e também foi revogada a lei do mecenato, portanto prevê-se que haja novidades também no mecenato, mas desde já este draft, esta proposta de lei que está em discussão, prevê que os mecenas estejam registados na AGT e para acederem aos benefícios tenham que ter a certidão de não devedor. O benefício fiscal que se prevê é que o valor das liberalidades é considerado como custo dedutível à matéria coletável do imposto industrial em 40% do respectivo valor. A mim parece-me que aqui a lei precisa aqui de uma precisão dos termos, mas o que diz é 40% do respectivo valor para obras ou projetos sociais, culturais, educacionais, desportivos, ambientais, juvenis, científicos, tecnológicos, nos domínios da saúde e da sociedade de informação. E 30% do respectivo valor para o benefício dos trabalhadores de agregado familiar. Porque é que eu digo que precisa de um aperfeiçoamento, a lei, em termos técnicos, é que se eu faço no mecenato estas obras, pois é para merecer desde logo o custo total, e se pelo caráter, pela natureza de obras para as quais eu faço esta liberalidade, sem qualquer contrapartida, não pode ter contrapartida, pois deveria merecer mais 40% do respectivo valor, ou seja, quer-me parecer que a percentagem será de 140%. 100% para o seu custo, na íntegra, e mais 40% como dedução fiscal ao resultado líquido para efeitos do lucro tributado. As associações de utilidade pública, sem fins lucrativos, que tenham sido atribuídos o estatuto de utilidade pública, podem beneficiar dos seguintes incentivos: isenção ou redução da taxa de imposto de selo, isenção ou redução da taxa do imposto sobre doações e doações e do imposto predial, isenção de pagamento de direitos aduaneiros pela importação de materiais desde que não possam ser adquiridos no país, na quantidade e qualidade desejada, e isenção ou redução da taxa do imposto industrial do IAC para atividades culturais, desportivas, ambientais, de solidariedade social, juvenis, sanitárias, científicas ou tecnológicas. Portanto, os estatutos destas associações há de prever a sua finalidade pública, a sua utilidade pública ou não, ou a sua finalidade lucrativa ou não. Por fim, para as cooperativas, também há uma redução de taxa do imposto industrial em 50%. Para os seguintes ramos: para o agrário, agrícola, pecuário, florestal e afins, para o cultural, para a habitação, para o ensino e educação básica, profissional e superior, solidariedade social, saúde e ambiental. Portanto, uma redução de 50%. A taxa de 25% passaria para 12,5% para estas cooperativas. Não é aplicável aos rendimentos que provenham de operações realizadas com terceiros. Portanto, deve-se cingir no seio da própria cooperativa e também para as atividades dos seus fins. Portanto, não podem ser atividades alheias aos fins das cooperativas que foram constituídas. Ora bom, penso que estive dentro do tempo. Desculpem esta rapidez,
mas o que importa é naturalmente as questões que vêm aí para poder responder e, portanto, tentei ser o mais breve possível. Espero que tenha sido útil esta ação e estejam à vontade para questões que possam colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Alberto Freirinha, pela sua explanação, que nós achamos de facto pertinente e acho que deu, digamos assim, uma boa visibilidade do quadro que se anuncia, que obviamente houve variações, alterações em fase de discussão, mas também que o quadro não é assim tão, digamos assim, desfavorável com esses novos benefícios que também possa, digamos, estimular o investimento. Passamos então agora para a nossa segunda parte, a parte de perguntas e respostas. Para aqueles que queiram fazer perguntas, por favor, estejam à vontade, podem levantar a mão. Dr. Alberto, tem aqui uma primeira pergunta da Paula Benilde. Tem aqui no bate-papo e ela diz o seguinte: o IRT Lei 2820, serviços pagos a não residentes, com ressalva para aqueles países em que vigoram acordos de dupla tributação. A questão é, uma vez que Angola e Portugal assinaram um acordo de dupla tributação, a taxa a aplicar é de 6,5%? Muito bem, muito bem. Portugal e Angola assinaram um acordo de eliminação da dupla tributação internacional, que é a resolução 1719. Deixem-me ver se eu consigo partilhar esta lei. Portanto, esta resolução 1719 de 15 de março, em que é uma convenção entre a República de Angola e a República Portuguesa para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e evasão fiscal. Esta resolução, temos que primeiro saber que tipo de rendimento é que estamos a falar, em termos concretos, porque se tivermos, portanto, os impostos visados e depois as definições, e a seguir temos a qualidade residente, estabelecimento estável, o que é, deixem-me colocar mais, e a seguir temos a tributação do rendimento. E depois sempre, são rendimentos de bens imobiliários, sim ou não? Se for, vamos aqui ao artigo 6º e vemos o que é que se lá está a tratar. Se forem lucros das empresas, vamos aqui ao artigo 7º e vemos o que é que se está lá a tratar. Se forem transporte internacional marítimo e aéreo, vamos ao artigo 8º e vamos lá verificar. Portanto, e as empresas associadas também, o artigo 9º, dividendos, se houver dividendos também temos aqui o artigo 10º que o trata, e depois os juros, o artigo 11º, o royalties, o artigo 12º, as mais-valias, o artigo 13º, honorários e serviços técnicos, o artigo 14º. O que tem aparecido mais é estes honorários e serviços técnicos que são, digamos, estabelecidos entre Angola e Portugal. E a taxa é de 5%. Mas é preciso ver se o facto concreto que se estabelece entre as empresas se preenche o pressuposto que está tratado aqui na lei, tipificado na lei. Se preencher, aplica-se a taxa de 5%, uma taxa de 5% para serviços técnicos que se tenham estabelecido entre Portugal e Angola. Para os trabalhadores dependentes também tem. Portanto, é preciso consultar, de facto, a lei, a resolução, neste caso. Portanto, já não é os 6,5%, mas será o que estabelecer o diploma, este diploma. Espero ter sido claro na resposta à colega.
Benilde, Paula Benilde, acho que está esclarecida a sua questão. Se tiver mais alguma questão, por favor, pode pôr a mão no ar. Luís, podes dar seguimento. Ok, Dr. Alberto, eu tinha aqui 2 pontos a ver consigo. O primeiro ponto era quanto tempo mais ou menos, não sei se tem a resposta, não é? Mas quanto tempo mais ou menos, portanto, falou que neste momento existe um draft, não é? Sobre essa reforma fiscal. Estamos a prever basicamente uma aprovação no primeiro trimestre do próximo ano? Muito bem. Olha, eu não lhe sei responder essa pergunta. Eu sei é que a Ordem dos Contabilistas, e da qual eu faço parte do Centro de Estudos, estamos a tratar com um roteiro de contribuições para a lei, digamos que a construção da lei. Nós já fizemos um projeto em termos de autofaturação, que foi entregue. Vamos fazer um outro relativamente aqui à lei do regime simplificado e também nestas benesses que agora me colocou o Luís Liberato. Essas benesses prevê-se que no princípio do próximo ano sejam aprovadas e, portanto, eu gostaria que já tenho uma ideia das propostas, contribuições para entregar, e espero fazê-lo, mas esperava que a lei fosse o mais rápido, só que também precisamos da aprovação da lei do investimento privado, precisamos da lei também das micro, pequenas e médias empresas, porque ter esta lei aprovada sem ter a lei do investimento privado não tem efeito prático, de pouco vale. Porque as empresas ficam sem saber que investimentos, que ativos, que valores, durante quanto tempo, em que condições, está também complementarmente associado à contratação de pessoas ou não, trabalhadores ou não. Portanto, há determinados pressupostos que temos que conhecer também na lei do investimento privado e na lei das micro, pequenas e médias empresas, as zonas francas também. Portanto, não basta esta lei, este draft de lei de conjugação dos benefícios fiscais, que se pretendeu agregar num só diploma, mas também outros complementares que sejam necessários às empresas para conhecer o seu plano, o que é que vão fazer. Ok, obrigado. Não, de facto é importante porque e também para o CEFA, não é? Sendo o nosso papel de interlocutor entre dois países e tendo como um dos pilares a promoção do investimento, é óbvio que, obviamente, vamos ser solicitados sobre esse tema, porque esperemos que o ano 2021 seja, em termos de investimento, seja de facto um ano, e aliás, tem que ser um ano melhor que 2021, não é? 2020, desculpa, porque este ano foi de facto, está a ser caótico em termos de investimento entre dois países. Esperemos com esse draft finalizado e a lei de investimento privado, obviamente, irá trazer um certo oxigênio para o investimento em Angola. Não? Sim. Vou passar a palavra à Paula Benilde, que tem mais uma questão. Paula, por favor. Bom dia, prezados. Muito obrigada pela resposta relativamente à minha primeira questão. Estou esclarecida. Entretanto, surge outra inquietação. Autofaturação. Imagina que estamos diante de um cenário que é a compra de um ativo imobilizado a um particular. Este particular não emite fatura. A primeira questão é: a empresa é permitido a emissão da autofaturação? A não ser possível, uma vez que eu não possuo a fatura comercial,
os custos resultantes dessas amortizações são aceitos fiscalmente pela AGT? Muito obrigado pela questão. Eu, para esta questão, eu gostaria nós temos que optar o que é que vamos fazer em termos de planeamento. Em termos de planeamento, nós estamos perante uma viatura, não estamos perante, digamos que, o objeto que é a própria autofaturação. O objeto da autofaturação é determinados recursos que são necessários à própria atividade, quer por custo das compras de mercadorias ou matérias-primas que são necessárias à execução da atividade, ou determinados recursos que são indispensáveis à produção dessas matérias-primas ou dessas mercadorias para venda. Portanto, estamos a falar, digamos que na transformação de matérias-primas e ter mercadorias para gerar proveitos ou depois determinados recursos que são necessários para vender. Neste caso não, este caso é uma viatura. O que é que eu... para que emitisse uma fatura nos termos do regime jurídico das faturas de documentos equivalentes. Portanto, a Administração Fiscal já tem no seu portal a possibilidade da pessoa ir e um ato que precise de fazer, portanto, neste caso, por exemplo, iria pedir à pessoa para ir ao portal, fazia o pedido da fatura e emitia uma fatura nos termos legais, para este caso. E eu aí sim, aí já tinha a possibilidade de poder ter um documento formal para atender, digamos, ao meu custo, à minha amortização, para não o perder. A legislação angolana é muito formalista. É uma legislação que prevalece o aspecto formal sobre o da substância económica do bem. Portanto, e aqui traz bastantes dificuldades na prática para nós podermos dar, digamos que, solução à situação. E neste caso o que eu aconselharia era a pedir à pessoa para ter uma fatura e emitir a fatura ou o documento equivalente, e não o regime de autofaturação. Não ia o adquirente substituir-se ao fornecedor, não, aí não iria fazê-lo, porque senão iria perder o benefício, né? Iria perder o benefício. Muito bem. Muito obrigada, está esclarecida. Tá, obrigado. Doutor Alberto, tem mais uma pergunta. Sim. Em relação ao withholding tax. Portanto, a taxa de serviços que mencionou que obviamente irá passar de 6,50% a 15%, obviamente no que diz respeito aos novos residentes fiscais. Durante uns dias, portanto, ouviu-se falar que provavelmente que o setor petrolífero iria ser protegido nesse sentido. Vocês têm alguma informação sobre o efeito? Bom, eu gostaria de dizer que, muito honestamente, que a área petrolífera é para mim ainda uma área a aprender, a conhecer mais. Ainda estou, digamos que o IVA, o artigo, tem lá o artigo 25. O artigo 25, que é um artigo importante para a petrolífera, em que divide em quatro blocos o de exploração, o de produção, o de armazenamento e prospecção e pesquisa. E em função desses quatro blocos que eu preciso de conhecer melhor, esta parte, preciso de conhecer e aprender, e espero fazê-lo, sim, naturalmente. É uma questão de ter os elementos para estudar e aperfeiçoar. Sei que no código do IVA é possível deduzir o IVA que, se determinados recursos estiverem na disponibilidade do bloco de pesquisa. E, portanto, é possível deduzir aí o IVA.
em determinadas despesas. No entanto, para as outras, eu não estou ainda preparado para a atividade petrolífera. Eu disse há pouco que a taxa do imposto industrial é de 35% para os rendimentos derivados de empresas petrolíferas angolanas, nos termos do decreto presidencial 312, que temos aqui, para o artigo 64, 312, exato, 312 de 16 de março, mas eu não tenho ainda o conhecimento neste momento preparado para responder às questões de entidades petrolíferas, especificamente no imposto petrolífero. Ok, obrigado. Vamos então passar a palavra ao senhor David Francisco. Uma pergunta, diria, dupla, para fazer ao doutor, no que consubstancia o Código do Rendimento do Trabalho. A primeira questão é a seguinte: uma vez que houve um agravamento no que diz respeito às taxas na tabela de retenção, eu gostava de saber, em caso de indemnização para aqueles trabalhadores por razões diversas, não importa o tipo não importa o tipo de despedimento, então o tipo do corte da relação jurídico-laboral, deve-se fazer a tributação, ou seja, a incidência sobre o IRT tem que ser sobre o valor completo do valor a receber da indemnização. Um ponto. O outro ponto é o que se consubstancia no artigo número 2 do Código do Imposto de Rendimento do Trabalho, não é? A linha H, ou seja, a linha K, onde fala sobre o limite dos valores dos benefícios que devem sofrer tributação, que é o subsídio de alimentação e o subsídio de transporte, no limite de 30 mil quando que não sofre tributação. Agora, o custo de vida, como é que nós podemos perceber o que é um custo de vida? Quais são os elementos que compõem um custo de vida? O que é que nós podemos entender como custo de vida? São minhas questões. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado pelas suas questões. Em relação à primeira questão, foi uma alteração que esta nova lei trouxe, de alargar a base de incidência tributária. E, como tal, estas compensações pela indemnização, as compensações pagas a trabalhadores por rescisão contratual, independentemente da causa objetiva, passaram a ser tributadas em sede de IRT. Portanto, a lei anterior dizia que até aos limites máximos da Lei Geral do Trabalho, portanto, faríamos, digamos que a indemnização a pagar era em função dos parâmetros que a Lei do Trabalho assim o previa, e até esse valor estaria não sujeita. O valor acima deste limite da Lei Geral Tributária seria tributado. Agora não. Portanto, agora qualquer limite, mesmo que tenha sido apurado nos termos da Lei Geral do Trabalho, se é tributado à luz da nova tabela e das novas taxas em função da indemnização que for paga. Em relação à segunda questão, eu percebi custo devido, é isso que perguntou, não é? Custo devido. Neste caso, da linha K, a linha K também trouxe uma alteração. Anteriormente, previa-se que o custo de alimentação, o subsídio de alimentação e o subsídio de transporte estavam juntos. Portanto, era 30 mil kwanzas pelo valor de subsídio de alimentação e subsídio de transporte. Com esta lei, não. Veio separar o valor de subsídio de alimentação, 30 mil kwanzas por cada trabalhador mensal, até 30 mil kwanzas estão não sujeitos a IRT, acima de 30 mil kwanzas, subsídio pago é tributado, assim como o subsídio de alojamento, o subsídio de alimentação. O subsídio de alimentação até 30 mil kwanzas está não sujeito, acima de 30 mil kwanzas é
é tributado em sede de IRT. Espero ter respondido à questão. Eu percebi que seria esta questão que queria ver resolvida. Bom dia mais uma vez. Não, Luís, eu penso que no essencial nós tentamos fazer aqui uma explanação das alterações fiscais feitas e eventuais alterações fiscais que poderão advir no próximo ano. Portanto, a ideia era tentar esclarecer o máximo de dúvidas e tentar perceber se este conjunto de propostas que o nosso Executivo está a tentar pensar, pelo menos abriu a porta ou abriu a janela, será importante, será possível as empresas sobreviverem, passarem este período tão atribulado? É complicado. Portanto, por exemplo, o que eu sinto aqui nas empresas, ali ao nível do IVA, é a questão da pressão de tesouraria que as empresas sofrem. Muitas delas ainda estão no regime transitório. No regime transitório aí, as empresas liquidam o IVA em função dos seus recebimentos, deduzem ali uma parte, insignificativa é certo, mas deduzem. Quando entrarem no regime geral, a questão vai de facto aquecer bastante. Portanto, quando você fazer uma fatura e no mês seguinte terá que pagar, quer receba ou não receba essa fatura, terá que pagar o IVA, é extremamente complicado. Eu tenho o exemplo de clientes que estão de facto bastante apreensivos com este regime. Portanto, para além da baixa da quebra acentuada do volume de negócios, temos ainda uma pressão de tesouraria daquilo que pouco fazemos e com as dificuldades que os nossos parceiros têm, clientes, fornecedores. Portanto, o diferimento do prazo de pagamentos é quase uma realidade, é quase algo que acontece no nosso dia-a-dia. Eu próprio, por exemplo, na nossa empresa também temos alguns problemas às vezes. Portanto, acho que era importante, de facto, por exemplo, uma CEFA ter uma ideia concreta de um conjunto de propostas que, eventualmente, ou através da OCPCA ou através de outros canais, de facto consigam passar a mensagem deste período bem complicado. E, por exemplo, ao nível do IVA, eu punha aqui duas questões. Portanto, o alargamento do regime de caixa para as empresas médias que ainda não chegam a grandes e, por exemplo, a questão do quem estiver no regime trimestral, no regime geral, colocar-se uma possibilidade de fazer um IVA trimestral. Portanto, ter aqui um período em que se pudesse trabalhar a tesouraria sem pressão de pagamento da liquidação do IVA e as empresas conseguissem gerir melhor aqui os seus prazos. De facto, o que acaba de divulgar o Rui é bastante pertinente e central, porque o nosso papel como CEFA tanto tem a sua vertente de pilar de promover o investimento, mas também o intercâmbio entre as empresas angolanas e francesas no âmbito da reforma fiscal, sendo um tema crucial para a atividade das empresas e obviamente numa visão a longo prazo, nós estaremos abertos a sugestões e contribuições das empresas, obviamente com o suporte da SPA-FC, para nós consolidarmos e poder mesmo fazer chegar aos órgãos institucionais no âmbito de, como se diz, pesar, não é? Tendo em conta o número de empresas que nós temos, poder pesar
obviamente com o suporte, insisto, Rui Sousa, com o vosso suporte para algumas sugestões que possam ser de interesse e acho que é o momento, porque eu penso que depois do final do ano será tarde. Portanto, vai-se fazer esse apelo justamente aos membros, parceiros aqui presentes, que façam chegar as suas contribuições à direção de projetos, aqui a Zinga, e a Secretaria-Geral via o Denis Dravé, e que depois nós podemos, obviamente, apelar às instituições do Estado sobre as nossas propostas que nós achamos pertinentes e que possam ajudar as empresas digamos assim, a sobreviver e algumas delas a melhor antecipar a sua estratégia. Nestes tempos difíceis de pandemia, onde a realização de eventos presenciais não é fácil, não é? Então, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade de todos os membros, sponsors, parceiros e convidados a este webinar. Contudo, espero que fale em nome do CEA, do CEFA. Esperemos que o conteúdo apresentado sobre a reforma fiscal, ainda em fase de discussão pelos nossos prezados e ilustres oradores, foi construtivo, instrutivo também, e permitiu esclarecer algumas das vossas inquietações, dúvidas no âmbito de melhor planear os investimentos, a modernização da estrutura produtiva, como também a estratégia futura. Nós, o CEFA, na base dos seus valores fundamentais, iremos continuar a exercer um papel de interlocutor entre os dois países, numa dinâmica de garantir visibilidade às empresas, como também melhorar a inserção das mesmas no seio dos negócios e criar assim oportunidades de parcerias para que as mesmas possam se desenvolver. Reitero aqui que estamos abertos a sugestões, contribuições ou mesmo propostas que poderemos levar às autoridades locais sobre esta matéria fiscal ainda em discussão, com o suporte, temos aqui do Rui Sousa e do Alberto Ferreirinha. Vocês poderão entrar em contacto com a direção de projetos e a Secretaria-Geral, e nós faremos chegar às autoridades competentes para talvez ter alguma resposta ou, digamos, incluir as nossas proposições dentro de alguns diplomas ainda em discussão. Mais uma vez, muito obrigado a todos a vossa participação e cuidem-se.